Depois de quase 2 anos de debates públicos sobre a importância de se autodenominar e autodefinir, Cleonora Woodson Wemms cunhou o termo mulherismo africana em 1987. Africana identifica a etnicidade da mulher em consideração. E a segunda parte do termo, mulherismo, invoca o poderoso discurso improvisado de Sojourner Truth, "E eu não sou uma mulher?", no qual ela combate as forças alienantes dominadoras em sua vida como uma mulher africana lutadora, questionando a ideia normativa de feminilidade. Mulherismo africana é o tema do Ciência e Letras de hoje, um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. Conversam comigo, no estúdio do Canal Saúde, Catiúcia Ribeiro, doutoranda em Filosofia Africana, e Asan Njeri, doutora em Literaturas Africanas. Sejam bem-vindas. Depois de fazermos um programa sobre estudos africanos, agora nosso tema é mulherismo africana. O que a princípio pode parecer estranho, que a gente deveria dizer mulherismo africano. Por que a gente fala mulherismo africana? A Cleonora Woodson, que é a teorizadora, né, do mulherismo africana, ela escreveu a teoria em 1987, ela vai utilizar a africana pelo latim, que ela está, na verdade, reivindicando o latim enquanto uma língua negra moura. Então, esse africana, ele está parecendo feminino, mas, na verdade, está numa declinação latina, né, para reivindicar esse lugar dessa língua que nos pertence. Que é uma língua que tem a ver tudo com as movimentações entre África, Europa e Oriente Médio. Quando os mouros subiram para a Península Ibérica, né, até que o processo de fundação do Estado português, né, no século XI ou XII, ele se dá a partir da expulsão desses mouros, né, da Península Ibérica. E aí sim se tem. É o milagre de Ouriques, né, aquela coisa bem portuguesa. Aquela brincadeira né, toda. Aquela brincadeira toda. As filosofias também têm movimentações, né? Sim. A gente tem, por exemplo, aqui você trouxe Escrito para a Eternidade, literatura no Egito faraônico, Thoth, o arquiteto do universo, mapas neolíticos da Terra e o livro egípcio dos mortos. Que eu quero fazer uma correção. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade, inclusive, de entender que o Egito está na África, né? Exatamente. E que, na realidade, não é o livro dos mortos, a tradução PECA se chama o livro do sair à luz do dia. Esse conceito, essa concepção de morte não era algo que existia no antigo Kemet, que é o nome do Egito, antes do processo de nomeação com o processo colonial, que significa terra preta. Então, o livro dos mortos, ele é vários escritos, e o principal dele o mais conhecido, é o Papiro de Ani, né, que Ani escreve uma narrativa de como era estar presente ao julgamento da vida, que era quando o coração ia ser pesado pela balança de Maat, pela pena, o coração deveria ser mais leve que uma pena. O que é isso? Refletir sobre si, a fim que esteja pleno para vivenciar, experimentar essa realidade de sair à luz do dia. Essa concepção de fim, essa concepção de morte, ela não é uma concepção que existia no Egito, né? No Kemet, é uma concepção puramente ocidental. Então, nosso símbolo é a vida, é uma Anki, é o símbolo de potência da própria vida. Então, quando nós pensamos África, mulherismo africana, nós estamos também pensando uma realidade de potência da própria vida. E também estamos falando de uma história de um matriarcado que acabou sendo também apagado, quando a gente pensa na história da humanidade? A África é matriarcal e o Cheikh Anta Diop, ele explica isso tanto em Nações Negras e Culturas quanto na origem africana da civilização, né? Acho que é esse o nome. E que ele vai dar conta de África enquanto um espaço matriarcal, em contraposição a uma Europa que é um espaço essencialmente patriarcal, né? E Diop vai explicar, assim, rapidamente, que há efeitos climáticos, né, e do local geográficos que vão fazer que o ser humano se desenvolva no continente europeu a partir de uma força masculina. Necessitava-se uma força para caçar, né, para manter aquele clã, né, unido e tal. Então, especialmente nas épocas de muito frio. Exatamente. Né? E aí, essa necessidade, a esse homem, né, nesse momento que esse homem entende
que a sobrevivência do seu clã, né, necessita de si, né, dessa figura, o Diop vai dizer que nesse momento surge o patriarcado, né, que é quando esse homem tem a consciência de que sem ele aquela comunidade ela desaparece. Então, ele é o patriarca, o definidor. Enquanto no continente africano já haviam rainhas, né? Não há essa necessidade porque no continente há uma fertilidade, não há um frio extremo. Então, as mulheres elas não estavam ali para serem protegidas, elas podiam sim contribuir para a economia daquela comunidade. Então, o Diop ele vai ser muito incisivo, né, ao explicar que quando esse homem europeu olha para a sua companheira, né, europeia, ele vai ver nela uma pessoa que vai reproduzir, né, dar mais filhos e mais uma boca para comer. Ele não vai ver nessa mulher alguém que vai contribuir economicamente para aquela comunidade. Ao contrário do continente africano, que as mulheres sempre estiveram ali à frente de suas famílias, né, à frente do seu povo, porque a África é matriarcal e matrigestora. É a teoria dos berços, né? Isso, Os berços. Teoria dos berço berços. sul, berço norte. E é muito importante que a gente pense, por exemplo, no Escritos da Eternidade, são papiros, né, de determinados pensadores queméticos à época que ensinavam na Peranque, que é a escola da vida, né, que desenvolviam formas de convivência, pensamentos éticos de como se convive. E há um dos que é o que a gente vem estudando agora, que é o Ptah-hotep, que em algumas investigações eu me atrevo a pensar que possa ser uma mulher, justamente por isso, porque os pensadores, a forma de potência, a gestão de movimentação daquela realidade era feminina. Ptah-hotep é um nome, Ptah-hotep, né? mas ele não é um nome... não é um nome dado ao nascimento, é um nome que é dado a esse processo quando ele chega na sua família de construção. Título, né? É um título. E né? que, inclusive, não tem gênero. Que é agênero, né? Que a gente pode ver nos próprios Meduneter, nos próprios papiros, que não tem uma definição de gênero. E é importante a gente dizer isso, porque quando nós falamos que África é matrigestora, o que é um processo matrigestão, né? O Ocidente define as mulheres como aquelas que estão para gerir, procriar, como a Asa falou. No continente africano, dentro de uma realidade trazendo para Kemet, por exemplo, nós estamos pensando essas mulheres como matrigestora. O que são mulheres matrigestoras? Mulheres que gestam a potência do seu povo, que não necessariamente precisa gerir vidas, mas potencializar gestão de vidas. E até o próprio Ptah-hotep tem uma passagem que ele diz: não se vaideça se você gere, você será escolhido por Deus para também potencializar alguém. Então, é pensar essa realidade de gestão de potência que está centrado nas mulheres. E aí atravessa o continente, né? Atravessa o Atlântico. Não, e aí atravessa, aqui. você pode ver. Não, e isso é uma realidade que está muito presente na atualidade. Exato. Quando num outro programa se falou que as mulheres negras construíram isso, são essas mulheres que continuam gestando a potência do seu povo. Então elas se constroem e gestam para si e gestam para outros, né? Não, e é importante dizer que quando a gente fala sobre gestão, matrigestão, não necessariamente está falando que precisa ser uma mulher biologicamente para Sim. fazer essa gestão. Quando a gente pega um baba-orixá que gesta e gere, né, e amadurece, né, aqueles abiãs e iaôs e seguidamente Ebome, E ele a está si ali, mesmo, e a né? si mesmo, ele está ali praticando um princípio matriarcal africano, né? Inclusive, na verdade, principalmente dentro dos terreiros de candomblé. Porque são matrigestores, né? Isso, então não está ligado ao biológico, não está ligado sequer à questão de você ter um útero que vai gestar, né, aquela criança. Está pensando muito mais, por exemplo, nas suas práticas de potencialização daqueles indivíduos, sobretudo das crianças. E aí, de uma certa forma, a gente também já está desenhando o conceito de mulherismo a Isso. partir disso, Sim, né? exatamente. É diferente do conceito do feminino. Sim, Sim, exatamente. A gente pensa, o mulherismo, ele vem como um braço do pensamento afrocêntrico, pensado em recuperar a matriarcalidade do continente para gerir o povo preto, né? Então, o nosso foco é muito bem delimitado e definido, assim. Nós somos as mulheres de um povo, né? E cabe a nós, né, fazer com que esse povo dê um passo à frente. E por que cabe a nós? Porque nós somos as nutridoras primeiras
né? Não, Nós e somos também aquelas nós que também pensar também que todo esse processo é um processo feminino, né? Nós estamos na Exatamente. Terra, nós temos a África, então é pensar, o mulherismo africano ele tem esse comprometimento de resgatar, porque não há uma briga para estar ou disputar um lugar dentro do patriarcado, mas sim reintegrar um lugar que sempre foi nosso. E sair interessante. do patriarcado. Sair, porque assim, porque A gente não quer estar em pé de não igualdade quer com esse impede, sujeito exatamente, definidor. A gente porque simplesmente esse quer dar um passo à definidor, frente. né, esse homem que tem uma característica universal do que é ser homem, um homem branco, alto, longilíneo, monogâmico, né, tem um desenho de como é esse homem. E aí esse homem, ele está dentro de uma realidade patriarcal. Então não é interessante disputar esse lugar, porque uma vez que se aproxima dessa realidade patriarcal, é insuficiente para dar conta das realidades de sobrevivência do povo africano. É que você falou, nós somos as mulheres de um povo, né? Não é a Sim. mulher do fulano, nem a mulher do ciclano, Exatamente. né? Por isso, quando nós pensamos a matrigestão, é justamente isso. Porque essa mulher que gesta, e gesta uma potência de um homem, esse homem gestará outras potências. E aí até Pitahotepe diz uma coisa assim, e aí você... Me fugiu o nome, mas é como se você fosse ter muitas posses, muitas riquezas. E automaticamente a gente acha que ter posses e riquezas está numa realidade econômica. E não. Né? Você vai fertilizar outras potências, isso dará mais riqueza a toda essa realidade do povo. Potência é uma palavra muito importante. E, sobretudo, Sim. tendo sempre em foco a questão o levante, né, raça poderosa de Garvey, né? É a necessidade da gente se colocar de pé enquanto povo, porque nós sofremos o processo de genocídio de diferentes formas, né? Eu sempre costumo usar assim, uma imagem, sempre faço essa imagem, que é o genocídio sendo um monstro, né? É um monstro disforme, composto por vários braços, e que cada braço ele tem uma especificidade, e que todos eles miram o corpo negro, né? Porque é um processo de genocídio de um corpo negro. Então você tem um braço que está focando se você é mulher, outro se você é homem, outro se você é idoso, outro se você tem algum problema de saúde, outro se você mora em uma comunidade violenta, outro se você é LGBT, né? Da comunidade LGBT. Se você é homem... Há uma série de braços aí e que eles estão o tempo inteiro olhando para esse corpo. Do primeiro vacilo, um desses braços te atravessa. E aí vai ser o braço da especificidade. É por isso que nós somos o país, no caso, né, do Brasil, que mais mata mulher negra, o que mais encarcera homem negro, que tem crianças negras com o maior índice de desnutrição e falta de educação, de presença na escola. Nós temos os idosos que morrem na fila do SUS, nós nos alimentamos mal, a comunidade, né, os transexuais são os que mais morrem nesse território. E, geralmente nós ocidentais estamos muito acostumados com o feminismo. Então essa palavra mulherismo, muitas vezes ela traz essas questões, né? Mas são duas coisas diferentes. A gente vai saber melhor sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Ciência e Letras está de volta, conversando sobre mulherismo africana. Comigo, no estúdio do Canal Saúde, Catiúcia Ribeiro e Azangeri. Abri com um livro de Angela Davis, Mulheres, Cultura e Política, não é o único, ela tem vários livros, e ela, dentro do Ocidente, ela trouxe referências importantíssimas. Sim. E traz Sim. ainda, né? Ela, inclusive, no momento que assassinaram Marielle, ela estava lá presente, né? Ela está ligada no que está acontecendo no mundo inteiro. E a gente fechou o bloco anterior traçando um paralelo entre feminismo e mulherismo, né? Porque geralmente o que as pessoas estão mais acostumadas a ouvir é sobre o feminismo. Porque a gente pode entender essas diferenças até para entender que não há aí uma competição entre esses termos. Não há uma competição e não há uma disputa. Na verdade, são linhas de pensamento que caminham em paralelo, né? O foco é diferente. O foco é diferente, mas que também não nega. Isso. Né? Uma vez, assim, o mulherismo africano, ele tem como um princípio também um resgate, porque assim, a afrocentricidade
ela trabalha também com uma ideia de ancestralidade, né? Então, assim, geralmente não, na grande maioria das vezes, há uma importância muito grande às mulheres que nos antecederam e foram que essas mulheres conseguiram trazer até nós e que, inclusive, nos potencializaram para que hoje nós consigamos caminhar para outras vertentes de pensar mulher. Por exemplo, no livro Mulher, Raça e Classe, da Angela Davis, nós demos uma disciplina semestre passado em que nós colocamos a Angela Davis para dialogar com mulheristas. E foi muito fantástico, porque nós abrimos a disciplina falando de Marimba Ani, que fala dessa ideia, né, de uma asile cultural ocidental que entra como um logos operante na sociedade e faz com que nós, a todo momento, experimente somente realidades atravessadas pelo Ocidente. Nós somos puramente ocidentais. Né? Mas eu acho interessante que ao longo dos 2 programas vocês falaram vários termos aqui que não são comuns. Sim. Né? Tanto ligados à história quanto contemporâneos, né, de África ou da diáspora. Sim. E é muito interessante a gente começar a se familiarizar com esses termos. Porque né? o processo afrocêntrico, ele determina também que a gente se autonomeie. Então, como é que eu vou dar conta de um fenômeno que é exclusivo à comunidade negra a partir de uma nomeação que é ocidental? Então, se eu né, e a minha ascendência passa por um processo de racismo que é uma consequência do sequestro do Atlântico, né, do processo de escravização, por que eu vou chamar isso de uma palavra mera como holocausto, que já é muito ligada aos judeus? Eu chamo isso de uma afa, porque esse é um fenômeno único e exclusivo nosso. Né? Então, se é algo que nos atravessa em exclusividade, somos nós que vamos nomear. Então a gente busca isso. O mulherismo está sempre pensando e quando nós nessas nomeações. trouxemos a Ângela e trabalhamos com um conceito, por exemplo, da mulher escrava, né, que ela não reduz essa mulher a uma mulher escrava, mas sim a essa mulher que, mesmo estando nessa condição de escravizada, não sai desse lugar de mulher política, né? Porque é aquela mulher que naquele espaço potencializa toda a realidade existente. Então, o que é isso, se não essa realidade das mulheres matrigestoras, dessas mulheres que são mulheristas em essência, né? Teresa Santos tem um vídeo super interessante, muito maravilhoso no YouTube, que ela vai dizer que as mulheres negras estão à frente do diálogo dentro do feminismo negro brasileiro, porque os homens negros estão encarcerados, os homens negros estão mortos e muitas das vezes não podem estar com elas nesse processo. E que há uma necessidade de se manter a movimentação dessa luta. O que nós, enquanto mulheristas, falamos é o seguinte, que a gênese de algo que não é pensado exclusivamente para nós não dá conta das nossas realidades de experiência, que é pensar o tal do Sul. Nós partimos de um conceito universal e como se nós fizéssemos desdobramentos desses conceitos universais para dialogar com esses conceitos. A fim de nos incluir no Ocidente. Nos incluir no Ocidente, quando, na verdade, quando se pensa um suleamento do pensamento, um caminho distinto, é justamente uma outra perspectiva, né, uma outra perspectiva, um outro paradigma filosófico de construção da sua subjetividade. Isso, e o foco também ele é completamente diferente, porque não há uma vontade de pé de igualdade, né, com esse sujeito patriarcal, que é a luta feminista que ele quer, né? Você quer buscar uma igualdade de gênero. Nós estamos pensando na dignidade de uma raça. Então, não adianta eu buscar a igualdade de gênero se eu vou chegar lá, né, vou ficar pau a pau com o definidor, quando eu tenho o meu filho, que é um homem, um futuro homem negro, que não vai conseguir fazer, talvez nem chegar à metade desse percurso. Então, o mulherismo está pensando numa raça, e ele entende que essa raça ele é composta por mulheres, por homens, por trans, né, por uma gama de pessoas que também tem que ser incluídas quando a gente está falando de um processo anti-genocida. E há uma certa, não sei como eu vou usar essa palavra, mas há uma certa... Uma fé em dizer que nós não estamos preocupadas com o lugar das mulheres num sistema machista. Exatamente. Estamos, não se nega. Estamos, né? Porque esse homem negro, que também é um homem negro, que está dentro dessa realidade de atravessamento ocidental, também está experimentando tudo que é apresentado para si e o machismo faz parte disso. E também há na história do feminismo, e esse feminismo está revendo isso, houve
as mulheres negras não foram incluídas nos ganhos do feminismo ocidental, Sim. né? E isso é importante sempre que se fale. Nessa coleção Femininos Plurais, Djamila Ribeiro, O que é Lugar de Fala, Juliana Borges, O que é Encarceramento em Massa, e já há outros números, essas questões aparecem o tempo inteiro. É muito importante. As feministas, elas trazem pautas que a gente não vai negar de forma alguma. Né? A gente sabe muito bem que os atravessamentos ocidentais genocidas, eles se manifestam, inclusive, no machismo, né? No patriarcado, né? Nas tensões que acontecem socialmente entre mulheres, né? Mulheres negras, mulheres brancas, mulheres negras e demais, né? Pessoas. E isso é uma pauta feminista, que a gente não nega, só que a gente tenta olhar para essa pauta trazendo um pouco a centralidade africana. Entende? E é um processo e nada está definido. A gente, na verdade, se coloca em exercício constante. É isso que a gente faz nos encontros mensais, né, que a gente faz lá na Lapa, para sentar entre mulheres e homens negros que estão se entendendo enquanto africanos em diáspora, para pensar possibilidades e caminhos, né, de luta anti-genocida a partir de uma perspectiva matriarcal. A gente falou aqui no programa anterior sobre os preconceitos sobre a África, né? E os estupros urbanos na África acontecem em grande parte. É importante dizer que isso não é da cultura africana, né? Não é. Na verdade, o estupro, ele surge como uma arma de guerra na Europa, antes ainda do encontro civilizacional com a África, né? Quando os europeus eles estavam no período de Guerra Santa, né, com o Oriente, eles começaram já a trabalhar a partir de uma cultura de estupro, ou seja, eles iam em Guerra Santa e eles iam com a cruz, né, contra os infiéis mouros, né, com a espada, no caso, que vai ser atualizada pelos canhões, fuzis e drones, né, e com o sêmen. Porque quando você vai estuprando em massa, você tem uma mínima garantia de descendência. E aquela descendência, ela fica no entre-lugar. Ela é muito mais sedutora para você trazer para o campo do Ocidente, né? Trazer para o cristianismo, quando você tem um sujeito que está, provavelmente a sua mãe está em frangalhos epistemológico, né? Ontológico, e aquela criança ela não tem a firmeza necessária para se entender enquanto pertencente a uma raça, a um povo, a uma cultura. E isso fica muito fácil para o Ocidente. É um processo de destroçamento que foi assim que foi construído todas as realidades escravocratas, né? Na violência do corpo, do estupro, da dominação. O processo, isso é muito particular do processo europeu de dominação, porque é um fenômeno que não acontece unicamente Europa e África, é Europa e todos os povos não brancos do planeta. Vou pegar o gancho para ler uma poesia. Traços permanecidos, estupro do Senhor, maculou minha linhagem naquele dia, naquele século, naquela escrava. Deixou semente amaldiçoada que se rebela em traços delicados contra ti e o teu legado. Esse poema é um desabafo, né? Porque eu estudo África há muitos anos, tem 15 anos, desde a época da graduação. E toda vez que eu reivindicava, né, o meu pertencimento no continente, as pessoas sempre falavam, mas esses olhos? Quem é o branco da sua família? Né? E eu não sei quem é o branco da minha família, porque ele atravessou a minha linhagem familiar há muito tempo atrás. Mas os traços permanecem, né? Então, muitas das vezes, quando alguém, sobretudo pessoas brancas, querem me desqualificar, elas vêm dizendo, mas você nem africana seria. Entende? Então, na verdade, esse poema assim, é realmente um desabafo a essa ancestralidade que eu provavelmente carrego, né, desse senhor de engenho que atravessou as minhas ancestrais negras. Né? Ou seja, toda essa teoria que estávamos falando aqui se manifesta. Você conhece na prática da própria linhagem, né? Exatamente. Existe uma série de escritoras negras que estão, não vou dizer surgindo, porque elas existem desde Maria Firmina dos Reis, exatamente, né? Desde Carolina Maria de Jesus, mas agora estão tendo mais visibilidade, felizmente. Eu vou só dizer alguns nomes aqui. Ana Maria Gonçalves, Helena Teodoro, Elisa Lucinda, Miriam Alves, Geni Guimarães, Jaridia Raiz, Alzira Rufino, Lia Vieira, Jennifer Nascimento, Elisandra Souza, Cristiane Sobral, Cidinha da Silva, Esmeralda Ribeiro, Mel Duarte, Bianca Santana, Nina Rizzi, Ana Paula Maia, Rimi Solange Chagas, Kiusande Oliveira, Maria Gal Quaresma, Érica Peçanha, Eliane Alves Cruz e Conceição Evaristo. A diva. Maravilhosa. Eu fiz questão de dizer esses nomes todos, e não são todos, há mais, só para mostrar. Nina Silva. Ela é muito boa. Como há, Marcelina, porque eu acho que tudo isso que a gente falou aqui nos dois programas também desemboca nas literaturas contemporâneas, né, trazendo toda essa consequência desse
dessa potência das mulheres africanas que foi chegando em outros países através da diáspora. Então, a gente também, né, acho que nós três indicamos essas literaturas Sim. como um alargamento das visões de mundo das pessoas. É muito importante, tem uma frase da Carolina de Jesus que eu gosto muito e eu acho que define tudo isso, que ela vai dizer, eu contemplo todas as flores. E é justamente isso, né? Pensar que essas mulheres brilhantes, né? E tem tantas outras que aí não estão, né? Que possam florescer. O mulherismo africano, ele quer isso, assim, né? Que essas mulheres sejam aquelas que floresçam, sejam aquelas que deem potência. Potência é uma palavra tão forte, né? Uma palavra tão significativa, né? E é importante dizer isso, assim, porque como a gente está falando de um projeto de povo dentro de uma luta antigenocida, o mulherismo, de maneira bem simples, assim, ele não elege um nome. Então, na verdade, não é Asa e Catiúcia as mulheristas, né? Na verdade, tem Asa, tem Catiúcia também, né? Mas há uma série. Tem a Obá, tem a jardim maravilhoso, a Anin, né? Cacá, Marina. Tem uma série de mulheres que também estão pensando o pensamento africano matriarcal e que estão aí tentando exercer, tentando colocar em prática e que, na verdade, não entram não tem esse holofote. Entende? E então, pensar também que as mulheres que são mulheristas em essência. Exatamente. Né? Essas mulheres que são essas mulheres que, como muito bem disse, trouxeram toda essa realidade de permanência do legado africano até aqui. Mesmo sem saber conhecer esse termo, talvez exercem na prática. Sim, são mulheres que contemplam todas as flores. Obrigadíssimo pela presença de Nós vocês. Que agradecemos. Nós que agradecemos. Pelo trabalho. Obrigada. O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Se você quiser entrar em contato conosco, mandar sua crítica ou sugestão de leitura, nosso endereço eletrônico é canalsaude.fiocruz.br. Ou então acesse a nossa página no Facebook. E a gente se vê no próximo programa. Até lá! Para entrar em contato com a Editora Fiocruz, acesse www.fiocruz.br/editora ou ligue para 21 3882 9007.